vai você? Tudo bem? É com muita satisfação que me encontro aqui diante de ti, enviada por Deus, onde passaremos alguns minutinhos juntinhos, ligadinhos no seu amor, através da sua palavra. Deus tem bênçãos para você. Não saia daí, porque Deus quer falar contigo. Mais uma vez, através deste lugar, através da boca desta serva que vos fala. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Sueli Arcanjo, fique à vontade. Aqui é Senão Casa de Deus. Sabemos que quem está entre nós é Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo. Ele mesmo disse que onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria presente. Então, fique à vontade na presença do nosso Mestre, do nosso grande Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Eu venho aqui, não me canso de falar para glorificar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele é digno, porque Ele mesmo diz: sem mim nada podereis fazer. Então estamos aqui por causa desta graça imerecida que desce sobre nós. Hoje temos o tema da nossa mensagem, que é: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Mas, enquanto isso, quero agradecer a você que se inscreveu no canal, muito obrigada. A cada um de vocês que tem assistido, ouvido os vídeos de mensagens que não são meus, mas são do Senhor. Também a você que entrou aí pela primeira vez, se deparou com essa criatura que vos fala. Fique à vontade, muito prazer. Se sinta na casa do Senhor, porque Ele está presente e o seu Espírito Santo já está trabalhando aí na sua vida. Que você possa estar, curtindo, comentando, já se preparando para compartilhar essa mensagem, se for edificante para a sua vida. Se não for, continue assistindo até que ela seja, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até na divisão do espírito, alma, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Portanto, continue ouvindo até que Deus venha realmente falar com você, assim como falou comigo. Não saia daí, fique ligadinho, mas enquanto isso, se inscreva no canal. Volto já, não saia daí. Deus tem bênçãos para você. Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. A palavra que o Senhor nos deu, pelo qual estaremos lendo e discorrendo, se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos do 12 até ao versículo 19. Estaremos lendo na íntegra. Diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo.
Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto, no momento onde a igreja está vivendo uma vida de forma errada, são vidas que aprenderam com o apóstolo Paulo a palavra de Deus, e eles receberam muitos dons. Na verdade, a igreja não tinha falta de dom nenhum, só que o povo decidiu acreditar que receberam tanto poder que não precisariam mais estar vivendo de acordo com a palavra de Deus, vivendo na prática, não somente conhecendo a leitura, conhecendo somente aquilo que ouviu do Senhor Jesus através do apóstolo Paulo, mas esqueceram-se que precisariam viver aquilo que aprenderam. Estavam fazendo dos seus corpos possibilidades para prostituírem. E aqui o contexto fala justamente sobre isso, sobre o pecado que estava ali dominando aquelas vidas. O que acontece? O apóstolo Paulo, ele vem trazer a repreensão para aqueles irmãos que tinham aprendido tanto com ele. Paulo vem trazendo a respeito daquilo que é lícito e daquilo que convém, falando no versículo 12 a respeito das coisas que aparentemente elas são lícitas, porque tudo é possível. Estamos aqui, então nós podemos aproveitar de tudo que nos dá facilidade. Mas o apóstolo Paulo vem trazer uma advertência que, apesar de ser lícito, apesar de aparentemente sermos livres para estarmos executando aquilo que vem para nós, precisamos entender se está de acordo com a palavra de Deus, porque pode ser lícito, pode não realmente oferecer edificação, mas o contrário, destruição. E destruição para o corpo é destruição para a alma, porque a alma não está fora do corpo. A alma precisa ser alimentada, e alimentada pela palavra de Deus. A própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. E é a palavra de Deus é que lava, a palavra de Deus é que limpa. A palavra de Deus, ela é alimento fresco do céu. E a palavra de Deus, ela traz uma purificação, ela traz uma sabedoria em como saber o que fazer com o corpo, de quem é realmente o corpo. O corpo pertence a nós mesmos? Nós fizemos alguma coisa para que nós pudéssemos receber esse corpo? Nós tivemos alguma escolha em relação aos nossos corpos? Se realmente nós deveríamos sermos altos ou baixos? Se nós precisaríamos ter uma estrutura tal ou uma estatura tal? Nós sabemos que até os cabelos das nossas cabeças estão contados por Deus. Deus, ele tem o controle de todas as coisas que ele mesmo criou pela sua palavra. Então, portanto, aquilo que precisa continuar prosseguindo a partir do momento que foi criado pela própria palavra de Deus, precisa estar em harmonia com ela. E o apóstolo Paulo aqui vem trazendo esses ensinamentos preciosos para que nós pudéssemos saber que nós não somos de nós mesmos, ou se nós estamos acreditando que verdadeiramente somos de nós mesmos, temos condições de entendermos e nos lembrarmos desde o nosso nascimento, quando nós estávamos ainda no ventre de nossas mães, e lá no Salmos 139 fala a respeito disso, quando
o salmista Davi, ele consegue compreender as profundidades de Deus. Vamos para o Salmos 139, onde Deus está nos conduzindo agora. Amém? Vamos lá. A palavra de Deus aqui no Salmos, que é muito conhecido, e é um salmo de Davi, e fala a respeito da onipresença e a onipotência de Deus. O salmista, ele diz no versículo 1, Senhor, tu me sondaste e me conheces. No versículo 2, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. No versículo 3, cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. No versículo 4, ele diz, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. No 5, tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? No 8, se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Diz no versículo 11, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Aí ele diz no versículo 13, pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. No 14, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. E diz no versículo 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. E no 16, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Que Deus tremendo, que Deus grandioso, que Deus poderoso. Diante desta palavra, quem somos nós diante da grandeza tremenda, esta grandeza que tem um poder de excelência, em que nós não temos condições de usarmos palavras para expressarmos tamanha glória de Deus, tamanho poder de Deus, aquele pelo qual nos vê ainda no ventre de nossas mães, ainda com os nossos corpos em formação. Vemos que é interessante que o salmista Davi diz que ainda lá, no ventre materno, quando o Senhor estava entretecendo o seu corpo, ali todas as coisas eram escritas dia a dia. Glória a Deus, aleluia. Esse é o Deus, e não tem como fugir dele. Para onde iremos nós? Aqui diz, o salmista reconheceu essa profundidade da soberania de Deus, que não tem para onde fugir, não tem como. Nós podemos tentarmos cavarmos um buraco e procurarmos irmos para as profundezas da terra, ou então subirmos o mais alto dos montes, ou tentarmos irmos para os ares. Para onde fugiremos? Não tem como. O Senhor estará com os seus olhos postos sobre nós e as suas mãos. Não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como se esconder, porque o Senhor nos vê, e Ele nos vê de uma forma onde ninguém vê, porque Ele vê e Ele conhece os nossos corações, Ele conhece os pensamentos. Então, vale ou não vale
estarmos de posse da palavra do Senhor e procurarmos entendermos as nossas origens através daquele que nos fez, que nos criou pela sua própria palavra. Porque antes de nós virmos para este mundo, Jesus Cristo ainda estava desde antes da fundação do mundo. Jesus estava com Deus e Ele era o Verbo e o Verbo era Deus. Então, nós não nos cansamos de nos lembrarmos de Gênesis no capítulo 1, a origem de todas as coisas. Nós não podemos nos esquecer de João, no capítulo 1, onde fala a respeito do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, quando nós estamos de posse da palavra do Senhor e procuramos estarmos seguindo aquilo que a palavra de Deus nos manda, nos orienta para que nós estejamos fazendo, nós precisamos obedecer, ainda que nos custe algo. E que custar algo é esse? É renunciar aos prazeres do mundo, é renunciar à carne, é renunciar às ofertas deste mundo, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo nos convém. Amém? Fiquemos com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está trazendo grandes ensinos naquele momento para aquele povo que estava acreditando que estava vivendo uma vida com Deus, mas já estava fora há muito tempo. O Espírito Santo não habitava neles. E o apóstolo Paulo vem trazer a importância de compreender que os seus corpos são templos do Espírito Santo. Então, portanto, não pode estar de qualquer forma, porque dentro desse corpo habita uma alma, habita o Espírito dado por Deus, esse Espírito que nos faz ter a ligação com o Eterno, é esse Espírito que nos faz sentirmos esse arrepio no corpo quando nós ouvimos a palavra de Deus e ela entra no mais profundo de nossas almas. Precisamos saber que nós não somos só matéria e que a matéria, o corpo, é apenas um invólucro da alma. Mas essa alma precisa ser cuidada, essa alma precisa ser tratada. E como essa alma está reagindo às vontades da carne? A alma reagindo às vontades da carne, a carne ela recebe um poder maior, a alma ela fica submissa à carne, onde pende para o pecado, e esta alma ela não é alimentada com a palavra, porque a palavra vem diretamente para alimentar a nossa alma e fazer com que esta vida que o Senhor nos deu, ela possa estar sendo gerada, alimentada através do Espírito Santo de Deus. E sim, esta alma, ela ter o domínio sobre o corpo, sobre as suas vontades, aquilo que pode ser a sua própria destruição. Amém? Entendes tu isto? Isto é mistério de Deus. E o apóstolo Paulo estava trazendo para aquele povo lá em Corinto, porque Deus não quer ver as almas se perdendo. Ele não quer ver a sua igreja onde ele dá dons e esta igreja deixando de usar os dons que Deus deu para dar vazão ao pecado. Hoje o Senhor nos traz uma palavra que aparentemente é dura, como o apóstolo Paulo estava trazendo lá naquele momento, mas é para edificação do corpo, para tornar o corpo são, saudável, bem alimentado, com o alimento, não aquele que perece, mas aquele que permanece para a vida eterna. Amém? Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, aqui quando ele diz no versículo 13, os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros.
Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Porque o Senhor, Ele tem todo o domínio. O Senhor, Ele não pode impedir que o próprio corpo esteja caminhando para o pecado. Porque Ele é tão bom que Ele deixa livre. Mas essa liberdade, ela tem uma condição. Porque se não estiver de acordo com a palavra, não será abençoado. As bênçãos não virão sobre aquele que estiver fora da palavra de Deus. Se nós formos lá para Deuteronômio 28, nós entenderemos bem. Amém? A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, porque Deus quer abençoar. Amém? Vamos lá para a palavra de Deus em Deuteronômio 28. Diz a palavra de Deus no versículo 1, assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações. Ainda diz no versículo 2, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? Mas quando nós vamos para o versículo 15, fala sobre o castigo por desobediência. E diz assim no versículo 15: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas as maldições e te alcançarão. Então, a palavra de Deus, ela é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, nós vemos que nós precisamos procurarmos obedecer ao Senhor. E como farei, irmã? Está difícil para mim. O meu corpo, a minha carne grita por pecado. Já estou acostumado. O pecado, ele condiciona o corpo ao pecado. Mas quando nós matamos os desejos da carne, nós precisamos fazer o que a palavra de Deus manda: mortificar a carne e darmos vazão ao Espírito Santo. Porque quando nós estamos trabalhando a nossa vida espiritual, nós combatemos aquilo que a carne, ela tenta frear o que Deus quer trazer para nós de bênção. Então nós precisamos termos uma vida espiritual, porque a vida espiritual com Deus, ela traz para nós a orientação de como nós devemos prosseguir diante de Deus neste mundo que jaz no maligno, em obediência a Ele, para que nós possamos proteger os nossos corpos. E a proteção maior, ela vem de Deus, através das Escrituras Sagradas e através dos seus ensinamentos. Porque este mundo que jaz no maligno, o maligno, ele não quer que nós tenhamos conhecimento da palavra, porque a palavra liberta. E a palavra nos liberta a tal ponto, nos faz sermos novas criaturas. A palavra de Deus nos garante: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Deus promete lançar no mar do esquecimento tudo aquilo que nós fizemos, que nós estávamos ainda no tempo da ignorância, mas aqui nós vemos que aquele povo de Corinto, eles não estavam no tempo da ignorância, porque eles conheciam a palavra de Deus, mas apenas não estavam praticando a palavra, porque a palavra, ela é para ser praticada. Amém? A prática da palavra nos dá acesso a Deus, porque quando nós estamos crendo em Jesus Cristo, a sua palavra diz
creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí faz uma diferença tremenda. Então, para que nós possamos ter a visão do reino, nós precisamos conhecer a palavra, e a palavra é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é aquele pelo qual Ele nos dá acesso ao Pai, porque Ele morreu para nos dar vida. Ele morreu pelos nossos pecados, para levar sobre si a carga, o peso dos nossos pecados naquela cruz, para nos dar acesso, morrendo no nosso lugar e se entregando ao Pai em obediência, para que ali Ele estivesse sendo vitorioso através de Jesus Cristo, derrotando Satanás na cruz do Calvário. E o sangue santo foi derramado, sangue puro. Precisamos reconhecer o valor do sacrifício de Cristo, o sacrifício vicário. Amém? Hoje nós temos a oportunidade de estarmos livres a partir do momento que levantarmos as nossas mãos para Jesus e o aceitarmos como nosso único e suficiente Salvador. Das vezes nós acreditamos que estamos servindo a Deus, mas não estamos fazendo a sua vontade. E fazer a vontade de Deus é renunciar aos padrões deste mundo, é renunciar o que a carne pede, é renúncia. Amém? Porque o próprio Jesus disse: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É fácil? Não é fácil, mas com a palavra de Deus nos alimentando, nos orientando, nos fortalecendo, nos lavando, nos purificando, nós conseguimos. Amém? Porque Jesus Cristo já venceu o inimigo na cruz do Calvário para nos dar essa libertação. Amém? Somos livres, a palavra nos liberta. O apóstolo Paulo aqui, ele vem falando sobre a questão desta vida de prostituição. Ele fala em relação aos manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará. Porque o que é que tem alimentado o ventre? Ali aquele povo estava vivendo numa transgressão, com a vida voltada para a questão sexual, para a prostituição, de uma tal forma onde eles acreditavam que aquela vida que eles levavam também era alimento para eles. E Deus, a sua palavra diz que Ele aniquilará tanto um quanto o outro, porque o que prevalecerá é esta vida diante dele, fazendo a sua vontade, porque Deus, ele não pode fazer nada se aquela pessoa optar por servir, continuar com a vida de servidão, de uma escravidão, onde é uma vida que não agrada ao Senhor, porque o pecado afasta de Deus. Aconteceu lá no Jardim do Éden. O pecado afastou o casal, a família de Deus, porque deram ouvido a Satanás. E aí Deus, ele precisou tomar uma medida para que, a partir de agora, a família, o homem e a mulher não poderiam mais estarem aliançados com ele, porque fizeram uma aliança com o pecado. Mas Deus é aquele que dá oportunidade. Deus é Deus de oportunidade. Enquanto vida tivermos aqui, nós precisamos aproveitarmos e entendermos que esta vida é para a glória de Deus, para a honra, para louvor ao seu nome. Amém? Sou perfeita? Não sou perfeita. Sou cheia de erros e pecados, porque só teve um que andou nesta terra e não pecou. Foi santo, puro, mesmo estando na forma de homem. Ele foi 100% Deus. E ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo para nos
dar a oportunidade da vida que só Ele poderia nos dar. E antes andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor, mas Ele é o nosso pastor. Ele morreu para nos arrebanhar para o grande rebanho que está nos céus, para o seu aprisco, para um dia estarmos morando com Ele para sempre na glória. Sabe lá o que é isso? Fugir da condenação eterna, mas estarmos com a certeza da salvação, dessa graça imerecida, mas que o Senhor nos deu acesso a Deus, acesso aos céus. Nós não podemos perder esse acesso. Então, o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de todos os dias nos rendermos diante dEle e pedirmos a sua misericórdia, estarmos tendo a possibilidade de andarmos com Ele, ainda aqui na terra, porque depois da morte segue-se o juízo, aí não tem mais o que fazer, o momento é esse, o momento é já. E o apóstolo Paulo falava com aquele povo, para que aquele povo pudesse estar voltando a ser aliançado com o Senhor, porque o Senhor, Ele não aceita o pecado, porque o pecado não faz parte do reino dEle. O reino dEle é um reino de luz, é um reino de santidade, é um reino onde o poder, o domínio, a glória, a honra é toda de Deus. Tá? O contrário deste mundo, a glória, a honra, o inimigo de nossas almas quer ter e quer que aquele que dá ouvidos a Ele tenha essa vida de pecado, esteja agradando a Ele. Mas o Senhor, Ele não aceita sirvamos a dois senhores, porque nós correremos o risco de agradarmos a um e rejeitarmos a outro. Então, que possamos ficar com o Senhor certo, com o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que é digno de honra, de glória e de todo louvor. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele fala que, versículo 14, ora, Deus também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Esta é a garantia que o Senhor Jesus nos dá através da sua palavra, que Ele mesmo, e Ele nos garante que se Ele ressuscitou, Ele morreu, e ao terceiro dia Ele ressuscitou em cumprimento da sua palavra, é para nos dar acesso a Deus, para nos libertarmos desse castigo eterno, porque antes o homem, ele vivia numa servidão. Homens, aqueles que viveram em cativeiros. Amém? A presença de Jesus, ela atrai. A presença de Jesus, ela não repele. Se a presença de Cristo está repelindo, está havendo uma rejeição no corpo, é porque o corpo está dominado pelo pecado e muitas das vezes até tenta sair e não consegue. Mas estou hoje aqui em nome de Jesus Cristo para te falar que a palavra de Jesus Cristo te liberta do pecado. E se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não rejeites a voz do Espírito Santo de Deus, mas ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Saia, fuja do pecado, porque é para estar trazendo cilada para as nossas vidas e nos impedirmos de termos o acesso direto a Deus. Porque se estivermos prostrados diante do Senhor, não importa a condição do pecado, mas se erguermos as nossas mãos para os céus, e não precisamos de esboçarmos uma palavra, mas se nosso coração houver um arrependimento verdadeiro, o Senhor, através do seu Espírito Santo, Ele sonda os nossos corações e Ele reconhece quando há sinceridade no coração. Então Ele vem e Ele liberta, amém, de todo pecado. E ainda que estejamos pecando, o Senhor é aquele que está sempre pronto a nos perdoar, se verdadeiramente em nós houver essa necessidade desse perdão, amém? Porque sem arrependimento
sem pedido de perdão, sem arrependimento de pecado, nós não temos acesso a Deus. Amém? Porque Deus é santo. Deus, ele está no seu alto sublime trono, onde Isaías viu e ouviu os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele é santo e por isso ele exige santidade. Amém? Porque aquele que anda com Deus através da sua palavra se santifica. Amém? Foge do pecado e, ainda que peque, está sempre disposto a pedir perdão a Deus, como Davi, naquele momento mais difícil que ele peca com Batseba. Davi, ele chora copiosamente e ele se arrepende profundamente. E aí, lá em Salmos 51, nós vemos que o salmista ele consegue compreender que um coração quebrantado e contrito jamais desprezará o Senhor. Amém? É tudo que o Senhor quer, é um coração quebrantado e contrito, é realmente se rendendo a Ele como Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é o único, onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele consegue ver a todos os lugares ao mesmo tempo. Ele consegue sondar e conhecer os corações, os pensamentos do coração. Sabe lá o que é isso? Só Deus é especialista em pensamento de coração. Amém? E através daquilo que o Senhor nos dá como mensagem, como tema: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E aqui ele diz: proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos. Amém? Versículo 19: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. E, complementando aqui no 20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, ao Deus no vosso corpo e vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O seu corpo, a sua alma e o seu espírito não pertencem a você mesmo, mas pertence a Deus. Como assim? Não pertence a mim, mas pertence a Deus. Não pertence a nós. Não importa a quantidade de pessoas que estejam aqui, mas pertence a Deus. E se nós estamos fazendo com que haja em nós algo que não seja lícito diante de Deus, que não esteja sendo do agrado de Deus, nós estamos destruindo o templo que não é nosso, mas que é de Deus. Amém? Então, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Quantas vidas que estão perdidas porque estão se enveredando pelo mundo das drogas, drogas lícitas. Nós sabemos que as pessoas podem fumar um cigarro, entre aspas, onde o próprio Ministério da Saúde já mostrou que não faz bem. Amém? E também a bebida alcoólica, onde ela, aparentemente, ela é livre, porque é lícita, mas onde causa problema seríssimo no sistema nervoso central e paralisa o cérebro. Paralisando o cérebro, paralisa todo o corpo. E onde o inimigo de nossas almas quer nos atacar é no cérebro, onde esse cérebro ele precisa receber um comando. E quem é o dono da cabeça, da sua cabeça? Quem é aquele que governa a sua cabeça? Porque Cristo é a cabeça da igreja. Cristo precisa ser a cabeça do corpo. Amém? Porque este corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E quem precisa estar no comando deste corpo é a cabeça, que é Cristo. É aquele pelo qual, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre os membros do corpo, ele também se refere
A igreja é comparada a um corpo onde tem muitos membros e onde tem uma cabeça, e a cabeça é Cristo. E assim nós precisamos saber que nós temos um corpo onde esse corpo precisa ser templo do Espírito Santo de Deus. E eu não posso estar esperando que o outro, que o meu irmão, que um amigo, que um colega, então ele é templo do Espírito Santo de Deus, então tá bom, eu estou andando com ele. Não, é individual, não se esqueça disso, porque o Senhor nos pedirá contas daquilo que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu como templo. Amém? Então, é isto que o apóstolo Paulo ele traz para aquele povo, para aquela igreja, para que possam verdadeiramente estarem reconhecendo Jesus Cristo nos seus corpos, nas suas vidas, entendendo que Deus é aquele que é o dono desse templo. Amém? Entendes tu isto? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Amém? Não podemos nos esquecer que não somos de nós mesmos. E quando nós não estamos voltados para a palavra de Deus, e quando não estamos tendo uma vida onde Cristo verdadeiramente, Ele é aquele que comanda a nossa mente, começamos a fazer um monte de besteira, se possa assim falar. Porque sem Jesus não dá, sem Jesus nós faremos tudo errado, porque nós não temos noção daquilo que nós estamos vendo à frente. A nossa visão espiritual, através da palavra de Deus, Deus nos dá uma visão além do alcance, porque a visão espiritual ela vai além dessa visão física, e só Deus, através do seu Espírito Santo, pode nos fazer verdadeiramente enxergar aquilo que os nossos olhos naturais não conseguem. Amém? Porque nós precisamos olhar com os olhos de Cristo, e para olharmos com os olhos de Cristo é nos voltarmos para a sua palavra e para a sua vontade, e que possamos ter todos os dias uma vida diante dele, com ele comandando esse grande general à frente desse grande exército de Cristo, onde Cristo é a cabeça da igreja, onde Cristo precisa ser a cabeça do corpo, para que juntos, andando unidos em Cristo, possamos sermos só um corpo, onde há um só pastor. E um dia todos, quando o Senhor nos recolher e chegar o grande dia, o Senhor tem a grande promessa. Por isso foi pago um preço tão alto, e por isso Deus o ressuscitou dentre os mortos, para ser o primogênito, entre os mortos, para que todos que aguardam a vinda de Cristo, que já morreram e que estão aguardando, e nós que estamos vivos, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja nos ares, no grande arrebatamento que já está muito próximo, que possamos ter a certeza que estaremos indo com o Senhor para sempre, eternamente, sem choro, sem dor, sem sofrimento, e recebendo o corpo glorioso. Assim, aquele corpo onde Deus ressuscitou a Jesus Cristo nos promete esse corpo glorioso para uma vida eterna com Ele. Amém? Então, fuja das promessas enganosas, fuja das coisas ilícitas, fuja daquilo que não agrada a Deus, fuja das sutilezas desse mundo, porque o Senhor, Ele quer para si aquele que é querido. O Senhor, Ele quer estar dando orientação na mente que está voltada para Ele, porque se não estiver voltada para Ele, Ele não pode fazer nada, porque Ele não contraria a sua própria palavra. Ele é fiel à sua palavra. Então, para que a sua palavra seja cumprida nas nossas vidas, nós precisamos estarmos em harmonia com o Senhor, fugindo do pecado, e todos os dias pedindo ao Senhor as suas misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos, porque nós pecamos em pensamentos e palavras e atos, mas nós temos um Deus
que nos liberta do pecado através de Jesus Cristo e que nos dá a condição, que nos dá a oportunidade de estarmos nos rendendo a Ele e nos redimindo, e que possamos estarmos pedindo ao Senhor verdadeiramente perdão pelos nossos pecados e nos rendendo a Ele. Amém? Fique com esta palavra, que o Senhor continue falando ao seu coração, que o Senhor continue te alimentando com a sua palavra, porque é só o Espírito Santo que tem o poder de convencimento. Eu não tenho poder de convencimento, mas é o Espírito Santo que está aí tocando nessa vida tão preciosa, tocando nesse coração, onde Ele, nesse momento, está verdadeiramente movendo com a sua palavra, porque se Ele diz que a sua palavra não volta vazia, que ela é viva e eficaz, tudo isso acontece. Se Ele diz que Ele é aquele que Ele conhece os pensamentos, Ele sonda, Ele conhece os pensamentos, sabe as intenções, tudo isso está acontecendo nesse momento nos nossos corações e Ele sabe de tudo que está acontecendo, Ele sabe todas as intenções. E aí é com Ele que possamos estarmos sendo reconhecidos pelo Senhor como aqueles que têm os corações em sinceridade a Ele. Amém? Olha, que você continue aqui neste canal. Jesus está aqui, fique à vontade, amém? Porque Jesus habita aqui nesse lugar. Esse lugar, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Este lugar aí, ele é templo do Espírito Santo de Deus, porque não sois de vós mesmos, amém? E se o Espírito Santo não está habitando, você pode falar, não estava habitando, minha irmã, porque a partir de agora ele está habitando. Opa! Amém, glória a Deus. Sejamos um no Senhor, amém? Olha, que você esteja curtindo, que você esteja comentando, que você esteja compartilhando esta mensagem que não é minha, mas é do Senhor, amém? E que você possa estar, se inscrevendo no canal, amém? Eu posso ouvir um amém? Olha, e que você possa, sim, todas as vezes que o youtuber estiver enviando as mensagens, estará enviando diretamente para a tua casa. E se o youtuber não souber o seu endereço, não se preocupe, Jesus sabe. Eu posso ouvir um amém? A paz. Jesus te abençoe. Eu receba o abraço do Espírito Santo. E que sejas renovado, curado, alimentado, sarado, liberto de toda enfermidade, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. A paz.